Olá, sou Sônia Padilha e esse é meu canal, Sônia Padilha RH. Se inscreve aqui para receber sempre o sininho aí e ficar informado do que tem de novidade por aqui. Hoje eu vou falar sobre os subsistemas de RH. Eu vivo comentando sobre isso nos meus vídeos e as pessoas perguntam quais são esses subsistemas, Sônia? Então vamos lá. Subsistemas de RH são processos que a gente implementa dentro das empresas que vão ajudar a empresa a estruturar a sua área de gestão de pessoas. O primeiro deles, a gente até talvez nem chame de subsistema, mas é sim como eu coloco missão, visão e valores na empresa. Isso pode até não parecer um subsistema, mas se a gente tem definido isso, vai ajudar até a definir os próximos passos como serão. E um dos processos que a gente fala aqui de subsistema importantíssimo é como eu faço recrutamento e seleção. Claro que atualmente existem várias ferramentas importantes que devem ser usadas, mas nada substitui o finalzinho do recrutamento e seleção, que realmente tem que estar alinhado à cultura e às estratégias da empresa. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem que ensinar, enquanto profissional de RH, enquanto consultor, como se faz um recrutamento e seleção pautado nessas questões. Ou seja, posso trazer um profissional que venha indicado por um headhunter, ou por uma agência, ou por uma plataforma, mas a gente precisa sim, nesse final, ter uma entrevista por competência e é nesse momento que eu vou verificar o quanto há uma aderência desse novo colaborador com a empresa, esse candidato. Então, no processo de recrutamento e seleção, a gente ensina a usar as ferramentas, sim, a gente ensina a utilizar vários meios de hoje em dia, como LinkedIn, mesmo o WhatsApp, a gente consegue fazer divulgação e a gente ensina principalmente como finalizar esse processo de recrutamento e seleção. Um outro subsistema super importante que às vezes não é levado em conta na empresa, a gente chama de integração ou onboard, que é a chegada desse novo colaborador. A gente contratou um bom talento para a empresa e pode ser qualquer tamanho de empresa, tá? Como é que eu faço para essa pessoa quando ela chega na empresa? Eu realmente faço uma integração onde ela vai começar a sentir como é a cultura, como é a pegada dessa empresa. Eu faço um onboard voltado para que essa pessoa se insira mais rapidamente na empresa. Então, integração é um subsistema importantíssimo e não é só você apresentar o colaborador novo para a empresa, e sim fazer com que ele entenda como é o jeitão da empresa. Outra questão que é importantíssima, né? Eu tenho dentro dessa minha empresa indicadores. Muitas vezes o RH peca em relação a isso. Os indicadores não é só de turnover, absenteísmo, né? Nós temos também que entender que os indicadores dentro de uma empresa passam pela área de RH, por exemplo, quanto é investido em benefícios, o quanto esses benefícios trazem retorno, o quanto é investido em hora trabalhada, né? O quanto a empresa realmente, quanto ela investe no salário dos colaboradores e isso, quanto representa isso dentro do budget dessa empresa mesmo. Então nós, profissionais de RH, muitas vezes esquecemos de deixar os indicadores como subsistemas da nossa área. Não faça isso. Outra questão importantíssima, o clima. Como é o clima dessa empresa? O subsistema que eu falo que é gestão de clima e não só uma pesquisa de clima. Muitas empresas têm sim lá a sua pesquisa de clima, só que ela é feita às vezes e não é dado a devida importância. Então eu costumo dizer que é a gestão de clima que é um subsistema, que a gente cuida do clima dessa empresa. Claro, uma pesquisa de clima deve ser realizada periodicamente para ver os pontos que estão positivos, os pontos a melhorar, mas de nada adianta ter uma pesquisa de clima se os resultados não são levados em conta, se nós não vamos propor alguma ação a partir desse resultado. Então a pesquisa de clima sim precisa ser levada em conta toda a gestão do clima. Outra questão importante que a gente acaba também deixando só durante o período que a gente estabelece, que é a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, que ela deve ser feita, né, principalmente com um material já
específico para isso, mas ela não pode se focar só naquele mês da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, que é um subsistema importantíssimo, e não somente para proporcionar aumento de salário, mudança de cargo, mas principalmente para incentivar o crescimento dos nossos colaboradores. Eu vejo muitas empresas, infelizmente, que a avaliação de desempenho é feita só como forma de qual vai ser o cargo dessa pessoa, qual vai ser o aumento salarial. E isso é o último item que deve ser olhado numa avaliação de desempenho. Uma avaliação de desempenho bem feita é aquela que proporciona ao colaborador entender aonde ele está e para onde ele precisa ir, o que ele deve fazer. Então, investir numa avaliação de desempenho é importantíssimo. E, seguindo a questão da avaliação de desempenho, eu chamo a questão do desenvolvimento das pessoas mesmo, que é o plano de desenvolvimento individual ou de time. Um subsistema importantíssimo é como eu faço o desenvolvimento dessas pessoas. E, dentre todas essas questões, uma questão que a gente precisa levar em conta também é a comunicação, que é um subsistema do RH. A gente toma conta dessa comunicação. Eu faço uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima e eu informo como é que tem sido os resultados para todo mundo. Eu comunico as ações que estão sendo feitas do RH. O RH tem uma mania de fazer as coisas e deixar dentro da gaveta. A gente não faz o marketing daquilo que a gente faz. E um subsistema que a gente precisa também levar muito em conta é o cargos e salários. A gente trabalhar o cargos e salários que seja realmente justo dentro da empresa, levando em conta o que cada um entrega, levando em conta as competências de cada um, também ajuda a empresa a ter pessoas mais engajadas. E, por último, a gente acaba também não olhando para esse subsistema, como é que eu faço, né, quando a pessoa está saindo dessa empresa? Como é a dispensa dessa pessoa que trabalhou com a gente 1 ano, 2 anos, 6 meses? Eu faço um desligamento humanizado, um desligamento realmente justo com essa pessoa? Olha quanta coisa que você tem que atender para que o processo de gestão de pessoas realmente seja estratégico. Os subsistemas de RH são importantíssimos, mas eles têm que estar sempre linkados à estratégia da empresa. Curioso para saber como começar a implementar o RH estratégico na sua empresa? Assista o próximo vídeo que eu vou te dar várias dicas de como fazer isso.